Olá, meus amigos estudantes, estamos aqui com a prova do SAEP 2018 e agora eu vou resolver um novo bloco de questões para a gente aí se afinar. O SAEP está chegando e é muito importante a gente estar atento a essas questões, tá certo? Então, nessa prova que estamos colocando, essa questão aqui, número 40 de matemática, ela trata para vocês aí 5 triângulos. Então, ele diz assim, observe os triângulos abaixo. Qual desses triângulos são semelhantes? Então, vamos entender primeiro o que é semelhança, né? Então, a semelhança, os triângulos são semelhantes quando seus lados são proporcionais aí e os ângulos são congruentes. Nesse caso, se os ângulos já forem congruentes, já damos um ok, tá? Então, nesse caso, olha, 4, 35 e 105, desculpa, 40, 35 e 105, 40, 35 e 105. Então, o 1 e o 2 já se mostram os dois já congruentes, tá certo? Vamos olhar aqui, 40, 40, não são iguais os ângulos, olha. Tem algum 40 e 40 que não tem. Aqui a gente tem 40, 105 e aqui está faltando. Olha, mas se aqui é dois ângulos é 40 e 105, com certeza pela propriedade dos triângulos, que a soma dos três ângulos internos é sempre 180, aqui também vai ser 35. Tá? Porque se eu somar 40 mais 105 mais 35 vai dar 180, que é a propriedade da soma dos ângulos internos de todo triângulo. Então, ou seja, o 1 e o 2 e o 5 os três são congruentes. Ou seja, nesse caso, a letra B é a solução. Vamos agora ver aqui para o 41. 41 ele diz o seguinte: uma empresa de arquitetura paga o salário de seus funcionários de acordo com a função apresentada no quadro abaixo. Nessa função, Y representado, o salário mensal pago pela empresa de arquitetura ao profissional é X, e X é o número de projetos desses funcionários que foram aprovados no mês. Qual foi o salário de um profissional que teve 3 de seus projetos aprovados? Então, você sabe que X é o número de projetos. Se 3 foram aprovados, então, nesse caso aqui, você vai ter uma simples solução de você escrever esse Y 2.230 mais 1.100. Y é o salário. Ele quer saber o salário. São 3 projetos. Então, no lugar de X, você vai colocar 3, que é a quantidade de projetos. Você vai ter Y igual a 2.230 mais 1.100 vezes 3, nós obtemos 3.300. Y aqui fazendo a soma, nós vamos obter 5.530. Nesse caso, a solução é a letra D desse problema de equação do primeiro grau. Tá? A 42 já é um problema de volume, de capacidade. A gente já está vendo aí uma piscina, né? Então, diz: Amanda comprou uma forma de bolo com formato de bloco retangular, cujas medidas internas estão representadas na figura abaixo. Então, a gente já vê que parece aquelas piscinas, parece caixa de sapato, até aquele mesmo formato, estão tudo formato de bloco retangular. Então, nesse caso, se a gente quer o volume, basta a gente, nesse caso, calcular e fazer o produto das 3 dimensões, comprimento, largura e altura. 30 vezes 20 vezes 5, que nesse caso nós vamos obter 300 centímetros cúbicos. Né? Seria isso aí, né? 300, não, desculpe, 600, 3.000, desculpe. 3.000 aqui. Porque é 30 vezes 20 dá 600, 600 vezes 5, 3.000, então 300. Alternativa E. O 43 já fala o seguinte: ó, em um parque de diversões cobra-se R$ 12 de ingresso para a entrada no parque, mais um valor de R$ 1,50 cada vez que você for a um brinquedo que você lá deseja entrar. Então, ele aí colocou uma tabela. Aí, se você não andar em nenhum brinquedo, vai pagar 12. Se você andar em nenhum brinquedo, vai pagar R$ 13,50. Em 2 brinquedos, 15. Em 3 brinquedos, 16,50. E aí chuta a tabela inteira. Aí ele pergunta qual é a função que melhor representa a relação total pago, que é P, que é o que você vai pagar no final, toda a sua despesa, e o número de vezes em que os brinquedos foram utilizados.
Bom, nesse caso aqui, se você fizer um teste, você vai ver que o produto sempre aumenta cada um que você joga em 50. Então, a gente vai ver que a resposta vai ser a letra C, por um motivo claro. 12 é o valor fixo, que é sempre o chama de linear. E a taxa é o que fica encostado do termo independente, que é o N. A taxa é 1,50. Você pode fazer o teste simples. Se você botar um zero aqui, ó, 0 vezes 1,50 dá 0. 0 mais 12 é 12. Se você colocar 1 para substituir aqui, ó, 1 vezes 1,50 dá 1,50, mais 12 vai dar 13,50. Se você colocar 2 no lugar do N, 2 vezes 1,50 vai dar 3. 12 mais 3 dá 15. Se você colocar 3 vezes 1,50 dá 4,50. 12 mais 4,50 dá 16,50 e assim sucessivamente. Você vai ver que o único que vai acontecer isso certinho vai ser a letra C. Substituição excelente para isso. Bom, a 44 é outra, de par ordenado, que você também pode fazer pela técnica de substituição. O primeiro par é sempre x, o segundo é y, x, y. Então, se no lugar do x você botar 4, tem que dar 1. Por exemplo, se você botar 4 aqui, ó, menos 4 mais 5 dá 1, certinho. Deixa eu colocar 2 agora aqui. Menos 2 mais 5 dá 3. Epa, já de cara é a letra A. Observe que se eu colocar em qualquer caso, já vai dar diferente. Se eu colocar 4 aqui, ó, 6 vezes 4, 24, mais 4 não dá 1. 4 vezes 4, 16, mais 1 não vai dar 1. 4 vezes 2 dá 8, mais 3, 11, não dá 1. E menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 8 mais 2 dá menos 6, também não dá 1. Então, o único que vai acontecer de você colocar o primeiro no lugar do x e a resposta dar o segundo, que é o y, vai ser a letra A. Nesse caso, a solução é aí a letra A. Essa próxima agora, a 45, diz que uma lanchonete vende sucos em copos com capacidades para 500 ml pelo preço de R$ 5,00. Atendendo aos pedidos do cliente, essa lanchonete também passará a vender seus sucos em copos de 200 ml, a mais do que o modelo atual, 200 ml a mais, tá certo? Então, veja, se 500 ml você paga R$ 5,00, quando você colocar 200 ml a mais, quer dizer 700 ml, quanto você vai pagar? Bom, só olhando você já dá para olhar. Se 500 ml é R$ 5,00, é porque cada 100 ml dá um real. Ou seja, 700 ml terá que dar o quê? R$ 7,00, né? Letra A. Isso aí você pode fazer pela lógica. Se quer fazer pela regra de 3, você corta os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. X vezes 5 dá 5x. 7 vezes 5 dá 35. X é igual a 35 dividido por 5, que dá igual a 7, a alternativa E. Agora eu vou mostrar para vocês o 46. Foi feita uma pesquisa em uma determinada empresa para encontrar um horário alternativo para a entrada dos funcionários. Cada um escolheu o horário que era mais conveniente para iniciar o trabalho e o resultado está aí representado nessa tabela, tá? Então, a tabela mostra aqui o horário de chegada, o percentual de funcionários, então 7 horas, 31%, 8 horas, 14, 9 horas, 46, 10, 9%. Então, aí ele mostra aqui e ele quer saber qual desses gráficos representa melhor. Então, aí você só vai fazer a relação. Qual é aquele que 7 está 31? Aqui não está. 7 aqui está 31, está. Esse aqui está fora, tá? Vamos lá. O 8 tem que ser 14. O 8, que é esse branquinho, está 14? Não, está fora. Vamos lá aqui. Vamos lá. 7 tem que dar 31. Não deu. 7 tem que dar 31, ok. Olha o branquinho aqui. O 8 tem que dar 14, ok. O 9 tem que dar 46. O 9 tem que dar 46, ok. E o 10 tem que dar 9. O 10 esse rajadinho deu 9 aqui também, ok. Então, a única relação que está certa a tabela com a esquerda com a direita é a letra D, conforme gráfico, tá? O 47, ele já diz o seguinte: observe abaixo o gráfico de uma função real definida nesse intervalo. Essa função é estritamente crescente. Aonde é que ela cresce?
Então, ela cresce nesses intervalos de subida. Decresce e cresce, decresce, e aqui ela fica constante, quer dizer, nem cresce e nem decresce. Então, ela cresce nesse intervalo aqui, que vai de menos 5 até menos 2, e cresce nesse intervalo daqui, que vai de 0 até 3. Então, o crescimento está nesses dois intervalos aqui, tá? De menos 5 a menos 2 e de 0 a 3, tá certo? Então, essa função é estritamente crescente. Mas, nesse caso, ele pediu decrescente. Então, decrescente seria desse para esse. Então, vou apagar aqui. Percebe a diferença entre um e outro? Se fosse crescente, tá. Mas a pergunta é decrescente. Então, decrescente é de menos 2 até 0. Observe que ela cai. E aqui também ela cai, ó. Que é de 3 a 5, ó. Ela caiu. Então, ela cai nesses intervalos de menos 2 a 0 e de 3 a 5, ou seja, a letra C. Ok? Bom, a 48 ele já diz o seguinte, ó. Um professor de matemática dividiu os alunos de sua turma em 13 grupos diferentes para apresentarem um trabalho. Para determinar a ordem das apresentações dos grupos, ele colocou em uma urna 13 cartões idênticos com números de 1 a 13. Então, você pode imaginar, ele botou vários cartões, ele botou 13 cartões, né? De 1 a 13. E assim vai até 13. Botou 13 cartões. Qual é a probabilidade do primeiro cartão que ele vai tirar da urna ser um número maior que 8? Então, aí, é o seguinte, quando é probabilidade, na hora dele tirar, ele pode tirar qualquer um dos 13. Agora, maior que 8, eu tenho 9, eu tenho 10, eu tenho 11, eu tenho 12 e eu tenho 13. Ou seja, eu tenho nesse caso 1, 2, 3, 4, 5 cartões maiores do que 8. Ou seja, a minha probabilidade é de 5 para 13. Eu tenho 5 chances dos 13 cartões. Essa é a questão da probabilidade, a questão 48, tá ok? A 49, agora, ele diz o seguinte, de acordo com esse plano cartesiano, o ponto de coordenada menos 2 e menos 1. Então, o ponto de coordenada menos 2 e menos 1 está aqui, menos 2 para x, menos 1 para y, menos 2 para x e menos 1 para y, ou seja, é m, tá? Coordenada é primeiro é o valor de x, segundo é o valor de y, tá certo? Então, o ponto m aí é o fator que dá essa solução, tá certo? Bom, eu vou agora fazer a 50 e última para a gente encerrar esse bloco, tá certo? Então, diz o seguinte, a representação algébrica dessa função é... Então, se você for olhar esse gráfico, ele corta em y em menos 4. Observe que se você olhar aqui, o único que tem menos 4 sozinho é a letra B. É a dica que eu dou para vocês. Quando tiver uma parte dessa com gráfico, a primeira coisa que vocês procuram é isso. Olha. Esse gráfico cortou y em quem? Em menos 4. Ou seja, o B aqui é menos 4. Então, o coeficiente linear é menos 4. Ou o número que está sozinho tem que ser menos 4. Nesse caso, o único que está sozinho aqui é mais 4. Aqui não tem, aqui é mais 1 e aqui é mais 4. Então, o único que tem menos 4 é a letra B, tá? Essa daqui e essa outra daqui eu vou deixar para vocês tentarem descobrir aqui, que você faz por substituição e aquele que é a medida do perímetro de ABCD, dando essas dicas. Eu vou deixar esses dois desafios. Foi isso aí a prova do SAEP 2018. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Continue estudando e se esforce. Acredite sempre em você. Tchau, tchau. Um abraço a todos.